esclarecer, artigo 14 para a nossa o artigo 14, já que ele usou também o artigo 14. Quando me referi ao deputado ou ao senador Armando, é porque nós temos tido uma discussão lá atrás sobre essa questão de CMS. É noutra comissão, mas essa está envolvida. Eu concordo integralmente com o pensamento dele, só que a mim ainda me falta uma certa confiança que isso que nós desejamos seja assegurado pelo fundo que se propõe constituir, sem que a gente tenha isso já claramente mantido, assegurado. Mas eu concordo integralmente com esse pensamento do senador. Até estamos mais calmos, porque, como provavelmente teremos eleição no próximo ano, quem sabe nós sejamos pré-candidatos, e aí vamos ter um pensamento comum em dois estados muito importantes do nosso país. No caso de Vossa Excelência, são pré-candidatos, com certeza. Senador Inácio Arruda, Vossa Excelência deseja falar? Desejo, embora... Com a palavra, antes de passarmos, né, as explicações dos nossos debatedores, claro. concedo a palavra a Vossa Excelência. Primeiro, nossas escusas, porque, simultaneamente, nós estávamos na comissão, na CDR, na infraestrutura estava o ministro da Integração Nacional, e lá quase vizinho ao aeroporto, estava reunida a bancada do Ceará, discutindo também os recursos destinados ao Estado do Ceará. E, como senador do Ceará, meu caro senador Antônio Carlos Valadares, eu estava obrigado a estar também nessa reunião com a nossa bancada de deputados federais, porque estamos discutindo já o orçamento do próximo ano. Mas não poderia deixar de passar aqui na nossa comissão, porque o assunto ele tem muito interesse de todos nós, especialmente do Nordeste, mas nós temos que liquidar de vez com essa ideia de que o problema do Nordeste é um problema só de nordestinos, de que não é um problema do Brasil. O Chico Buarque, sabiamente, respondeu a um grande poeta nosso nordestino, Ivanildo Villanova, com uma música chamada Para Todos. O Para Todos é porque ele tem raízes pernambucanas, mas o pai era paulista, o avô era baiano, e foi mexendo. Daqui a pouco tinha a ligação com o Rio Grande do Sul, quem sabe com o Acre, e também com o Pará. Então, quer dizer, você tem o Brasil, esse que é o central. Semana passada, 15 de novembro, foi a proclamação da República. É bom a gente ter essa ideia de que nós somos uma república federativa com os estados, tem grande força o poder central por razões também históricas. Quer dizer, nós nos desenvolvemos sobejamente dentro do espaço de tempo em algumas regiões, primeiro no Nordeste, um desenvolvimento alentado que começou no Nordeste. O Nordeste supriu, durante algum tempo secular, o Brasil. Depois inverteu-se essa situação. O Sudeste passou a ser o centro do desenvolvimento econômico do Brasil. É onde você tem o maior mercado, é onde você tem as maiores unidades industriais de produção. E isso exigiu a criação de um organismo federal capaz de articular o conjunto das ações do Nordeste. Não é o DENOX. O DENOX não é um órgão do Nordeste. O DENOX é uma instituição nacional, quer dizer, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, porque as secas não eram só no Nordeste, não. Sempre teve seca no Brasil, no território inteiro. Tem seca no Rio Grande do Sul, tem seca no Norte, tem seca em todo lugar no Brasil. Agora, não tem período de estiagem tão largo em outras regiões como tem no Nordeste. Essa é a diferença. E esse ciclo é permanente, né? É um ciclo que não vai acabar assim facilmente. Daqui a pouco, a esposa do Hélio Leitão, o ministro que foi da desburocratização, Beltrão, Hélio Beltrão, parece que é Ângela Beltrão, é uma pesquisadora, e ela já nos disse em audiência que a linha do Equador já foi o polo da Terra. Tem pesquisa científica demonstrando isso.
mas leva muitos milhões de anos para poder ter alterações desse porte no planeta. Então, digamos que o nosso ciclo é esse, e que talvez alguns milhões de anos nós ainda vamos conviver com a seca, e com secas prolongadas. E isso que exigiu do governo central que respondesse com a criação da Sudene. Já tinha o DENOX, já existia o DENOX, já tinha o IFOX, depois o DENOX. E criou a Sudene depois de um diálogo entre o Juscelino e o Celso Furtado. Um diálogo que o Celso Furtado considerou que, depois que ele falasse com o presidente, ele seria preso. Tanto desaforo ele ia dizer para o presidente da República. E ele disse que olhou assim para o presidente, mirou assim nos olhos do Juscelino e começou a desatar 40 minutos de desaforo. E ele disse que nem enxergava o Juscelino direito, que ele estava, digamos assim, alterado. Mas, quando terminou, o Juscelino virou-se para o ajudante de ordem e disse: quem é esse? E ele disse: pronto, estou preso. Aí disse: quem é esse que vocês não trouxeram antes para conversar comigo, para tratar da questão do Nordeste com a abrangência que ele tratou, que ele cuidou? E exatamente aí que nasce a Sudene. E no governo seguinte ao do Juscelino, o presidente chegou para ele pediu demissão, evidentemente, do cargo, o novo presidente. Ele não tinha relação nenhuma, não apoiou, não tinha relação política nenhuma. E o presidente mandou chamar, ele tinha saído de férias, e dito para os seus auxiliares que quando o presidente fosse tratar da Sudene, dissesse que tinha muitos técnicos lá e que ele escolhesse um daqueles técnicos, ou não, sei lá, qualquer um, que ele, evidentemente, não participou daquele projeto eleitoral e não tinha por que ser indicado. Mas o Jânio mandou chamá-lo assim que ele voltou de férias, esperou um mês, tomou posse, o presidente tomou posse, esperou um mês que o Celso Furtado voltasse das férias, Celso Furtado voltou das férias, mandou chamar no gabinete dele e disse: você é o superintendente da Sudene. Entendeu? Aí só um presidente, mas eu não posso ser o superintendente. Isso vem cá. E no governo do Juscelino? Como é que o Juscelino lhe tratava? Você participava aqui das reuniões? Não, eu sempre me convidava para tratar dos assuntos do Nordeste. E na reunião dos ministros? Não participava, eu não sou ministro, sou superintendente da Sudene. Agora você participa. Então, a Sudene estava na mesa, na reunião com os ministros, para tratar dos assuntos de interesse do Nordeste, obviamente. Quer dizer, uma parte gigantesca do território nacional, se é da política que nós vamos tratar para o seu desenvolvimento, tinha que estar na mesa. Então, digamos que esse organismo, Sudene, é o órgão central do debate sobre o Nordeste. E todas as outras, DENOX, CODEVASF, CHESF, universidades, etc., estão subordinadas à ação dessa instituição, ou deveriam estar subordinadas à ação dessa instituição. Mas quando vai se discutir o Nordeste hoje, praticamente a Sudene fica fora, e quando vai discutir seca, o DENOX fica fora. A reunião da Sudene no Ceará, que discutiu exatamente no pico da seca, na hora mais dura da seca, o DENOX não foi nem chamado para a mesa. Ficou fora da reunião. Tinha organismo até internacional, mas não tinha o DENOX, que é um abuso. Esse tipo de leitura equivocada. São instrumentos distintos, que têm funções distintas. O DENOX tem as suas responsabilidades, a CODEVASF tem as suas, são tarefas e responsabilidades distintas. Não há por que arguir a sobreposição, que normalmente eu vejo sendo discutida dentro do governo. Acho que é um equívoco. Nós temos que fazer com que esses organismos sejam revigorados e cumpram o seu papel, de natureza nacional, que é o caso do DENOX, não importa onde é a sede, porque senão eu vou pedir e vou reivindicar que o BNDES vai para o Ceará. Muita gente não vai querer, achando que o BNDES tem que ficar no Rio de Janeiro mesmo, porque tem que ir para Copacabana, tem que ir para a Baía de Guanabara, etc. e tal, então é melhor ir para lá. E que a Petrobras, porque não tem petróleo só no Rio de Janeiro, tem petróleo no Ceará, tem no Rio Grande do Norte, tem em Sergipe, tem na Bahia, está descobrindo petróleo, tem em Manaus, em todo canto tem petróleo no Brasil. Então, acho que nós temos que ter essa visão mais larga da questão do desenvolvimento do Nordeste, a questão dos programas de incentivos para a região Nordeste.
Nós temos uma discordância, o senador Armando Monteiro não pode arguir o artigo 14 porque ele está ausente, mas temos uma discordância sobre a questão, essa ideia de guerra fiscal. Isso é um carimbo, entendeu? É igual o cara pega na... Quem colocou o debate sobre guerra fiscal foi a mídia central em São Paulo, pô. Foi essa que colocou. A mesma que ficou contra a Norte-Sul, a mesma que ficou contra a Transnordestina, a mesma que ficou contra a transposição de águas. Ué, qual é o problema? Não pode ter infraestrutura? Quando a gente diz, não, vamos acabar com a guerra fiscal e investir em infraestrutura. Quando se imagina na infraestrutura, sempre vem bordão de toda a natureza, carimbo de toda a natureza. É guerra fiscal, vai servir para corrupção, vai servir para isso, vai servir para aquilo. Isso não é debate, gente, pelo amor de Deus. Então, eu, senhor presidente, considero que o centro do nosso debate na nossa comissão, em relação ao Nordeste, é um revigoramento da Sudene. Por quê? Quando foi criar a Sudene, a Sudene, isso eu estou falando porque está na trilogia da autobiografia do Celso Furtado. Quem tiver oportunidade, é um material de altíssima qualidade. Entendeu? Não é uma biografia autorizada, é dele mesmo, é autobiografia. Entendeu? Mas fantástico, um material fantástico de você poder compreender o que aconteceu. O que aconteceu é que vários governadores do Nordeste ficaram contra ter a Sudene. Por quê? Porque consideravam que estavam sendo diminuídos no seu poder. Por que o governador da Bahia vai submeter o superintendente da Sudene? Ou do Ceará, ou do Piauí, ou de Pernambuco, ou do Maranhão, Sergipe, Alagoas. Por que vão se submeter a uma diretriz que parte da Sudene? Então, essa que foi a dificuldade na criação da Sudene, quando estava sendo criada, de ter um órgão capaz de elaborar uma política mais ampla para uma região inteira, examinar quais são as indústrias que nós temos que deslocar do país para a região, de ser capaz de dizer, não, no Nordeste não vai só sapato e confecção, eu vou botar a nanotecnologia toda no Nordeste. É uma decisão política. Isso é igual à questão dos juros. Juro é decisão política, não tem negócio de técnica. É, sobretudo, a decisão política. Se nós vamos continuar aumentando sobejamente os juros para beneficiar os rentistas, ou se nós vamos usar esse dinheiro para desenvolver tecnologia na região do semiárido nordestino, dando um outro suporte àquela região. Então, acho que essa decisão de ter... Então, aquela questão lá no início da Sudene, ela permanece. Porque hoje, quem olha para a Sudene diz assim, mas a Sudene... Olha, eu sou o governador, eu falo direto com o presidente todo dia, para que eu vou falar com o superintendente da Sudene? Entendeu? Então, é aqui que está o problema. É que cada um considera que eu resolvo o meu problema. Na questão da irrigação ou da infraestrutura hídrica da região, o cara olha também e diz, não, esse negócio de Codevasf e de Denox pode até dispensar, porque os governos dos estados podem fazer isso. Não precisa mais dessas instituições, entendeu? Então, acho que talvez a gente devesse, senhor presidente, nos debruçar sobre esse problema do fortalecimento da Sudene. Eu compreendo que se nós conseguirmos fortalecer muito a Sudene, dando um outro peso político, é de natureza política, não é técnica. A técnica vai ser desenvolvida quando você decidir politicamente que essa é a instituição que vai discutir o Nordeste. Aí você resolve o problema da técnica. Aí eu vou contratar os melhores técnicos, vou estar ligado às melhores universidades, vou trazer a experiência de outras nações do mundo para dentro da Sudene, que vai se espraiar pelo Nordeste inteiro e até pelo Brasil. Mas esse é o problema da política que nós temos que examinar com o nosso governo, com a nossa presidente, dialogar com a nossa presidente sobre essa questão, para poder compreender, porque precisa da compreensão política do mandatário maior da nação, no caso, a mandatária. Quando o Juscelino resolveu criar a Sudene, ele resolveu criar a Sudene depois dos desaforos do Celso Furtado, porque o Celso Furtado não devia nada a Juscelino. Nada, nem precisava do Juscelino para nada, para viver. É muito bom quando você não precisa do mandatário para nada, porque aí você diz o que precisa ser dito. Quando você está pendurado no diabo de uma coisa que precisa do mandatário, é uma desgraça, entendeu? Porque você não fala o que precisa falar, não diz o que precisa dizer adequadamente, educadamente, é evidente, mas aquilo que precisa ser dito. Então, eu vejo, senhor presidente, que nós deveríamos, talvez até fazer uma
uma discussão posterior com a SUDENE. Talvez nós fazermos uma reunião da nossa comissão na SUDENE, Comissão de Desenvolvimento Regional. Claro que podemos fazer também em outros institutos regionais. Nós temos a questão do norte do país, com importância talvez igual ou até maior pelas necessidades ambientais da região de proteção, que é uma exigência. Mas eu sugeriria uma reunião nossa na SUDENE para que a gente possa dar esse caráter político de apoio àquilo que eu considero que é a maior instituição da nossa região e de onde as outras estão, digamos, coligadas. Nós somos instrumentos, Codevasf, universidades, quer dizer, DENOX, somos instrumentos dessa política, tá certo? Então, essa é a minha sugestão para a gente não ficar guerreando se vai ter DENOX, se vai ter Codevasf, se vai estar sobreposto, se não vai ter sobreposto, porque essa discussão é ótima para a gente não fazer nada, para deixar tudo do jeito que está. Sem maiores delongas, concedo a palavra ao presidente da Codevasf, Dr. Elmo Vaz Bastos de Matos, para as suas considerações. Obrigado, senador. De forma muito rápida e objetiva, já pelo andar da hora, eu ouvi com bastante atenção todas as falas aqui do senador, da senadora Lídice, do Armando, do senador Inácio Arruda, e evidentemente que a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de réplica nem tréplica, porque essa é uma discussão realmente calorosa. Eu comungo da opinião do senador de que deva ter realmente um órgão que possa centralizar as ações no que diz respeito ao desenvolvimento e principalmente com relação a essa questão da convivência com a seca. E a senadora Alice da Mata dizia ali muito bem, eu apenas na condição de dirigente de um órgão que executa as políticas públicas, me lembro de uma frase que minha avó já dizia, eu era menino, que não se conserta telhado na chuva. Então, o que a gente espera e o nosso desejo, enquanto cidadão, é que esta comissão possa contribuir com a formação e, evidentemente, que esse não é um processo muito simples, é muito complexo, de uma política que possa vir a contribuir e evitar com que a gente continue a ficar consertando o telhado na chuva. Então, é lamentável para a gente que dirige órgãos, instituições públicas, a gente fica a cada ano correndo atrás do prejuízo e tentando consertar o telhado exatamente na chuva, ou seja, é tentar resolver a seca na seca, de forma que essa comissão pode e deve, na minha opinião, formular políticas, fazer sugestões, encaminhamentos, de que a gente possa se fortalecer nesse sentido. E eu concordo com o senador, eu acho que não há concorrência de objetivos, cada um tem o seu papel, a Codevasf tem o seu papel, o DENOX tem o seu papel, a SUDENE tem o seu papel como entidade de planejamento, mas, para terminar, eu queria fazer só uma provocação ao senador Arruda, de que eu acho que essa discussão, ela na verdade, ela tem que nascer, na minha opinião, dentro do Ministério da Integração. Ou seja, se o Ministério da Integração, que é quem coordena e comanda todas essas entidades, inclusive a SUDENE, não entrar nesse debate de uma forma decisiva, eu acho que a tentativa ela se torna inócua. Portanto, eu acho que tem que iniciar o debate dentro do próprio Ministério da Integração. Eu estou querendo já colocar a SUDENE na mesa de ministério. Pronto. E eu faço votos de que a SUDENE realmente ganhe este papel e esta importância que Celso Furtado, lá quando criou a SUDENE, imaginou para ela. Eu acho que falta realmente, eu concordo com o senhor, falta este ente, falta este lugar e esta instituição de coordenação das políticas. Muito obrigado. Agradeço, doutor Elmo. Com a palavra, José Nilton Moreira, representando aqui a Embrapa. A gente se sente bastante satisfeito com o debate. Queria colocar apenas duas coisas. Em algum momento se fala de criação, de sobreposição, de sombreamento entre instituições. A gente que é de uma empresa que gera conhecimento, há muito tempo a gente está órfão de um negócio que chamava Embratec, que foi
fechada e que está sendo criado, nesse momento, no Brasil, uma nova agência, a Anatel, que a gente imagina que poderá dar uma contribuição muito grande, não precisa sobrepor ninguém, mas, assim, a gente que é da geração do conhecimento, a gente precisa muito desse braço, e esse braço está sendo criado, e a gente acha que vai ser uma discussão interessante o papel dela e a contribuição que possa vir a dar. E uma outra coisa que está sempre sendo colocada, que eu acho que essa comissão pode levar mais à frente, é a história da política de convivência com o semiárido. Então, a todo momento, a gente está dizendo, não vamos mexer no telhado, mas vamos pensar coisas mais a longo prazo, coisas que a gente poderia estar contribuindo, e eu acho que a política de convivência com o semiárido ela está sempre colocada, e eu acho que é um momento oportuno para a gente fazê-la, de fato, vir a acontecer. É isso, obrigado. Em seguida, o Inácio Hernan Salcedo, representando aqui o Instituto Nacional do Semiárido. Obrigado, presidente. Eu ouvi com muita atenção e aprendi muito com posicionamentos de Vossas Excelências. Foi muito interessante e queria dizer que, como instituto gerador de conhecimento, como instituto de pesquisa, não é? Estaremos dispostos a contribuir com qualquer órgão que venha a ser criado para planejamento, enfim, qualquer contribuição que possa ser oferecida pelo instituto, estamos à disposição. E não há sobreposição com a Embrapa Semiárido? De forma alguma, temos uma excelente cooperação e aprendemos muito com ela. Graças. Próximo orador é Raquel Pontes, representando o DENOX. Landinho, os últimos são os primeiros. Vossa Senhoria falar daqui a pouco. A senadora citou alguns problemas que realmente existem. É um problema sério a questão que dentro do DENOX existe, de que há recurso para a construção de obras, mas não há recurso para a manutenção das obras. Há uma lei de segurança de barragens que a gente está devedor dela, há um passivo muito grande com relação a isso. E como eu chamei a atenção no início da minha fala, nós temos um problema, a questão da seca e da enchente. Então, a questão do evento crítico enchente, ela pode vir no próximo ano. E nós temos infraestruturas que não têm a manutenção necessária. Eu acredito que no patrimônio do DENOX há cerca de 330 barragens. Vamos nos preocupar com uma centena delas de médio e grande porte. No entanto, isso caracteriza o DENOX como o maior empreendedor de barragens do Brasil. Então, essa situação é muito grave, não há recurso para isso. Concordo. A gente discutiu com questões de sombreamento, isso é resolvido isso é uma situação política, não é muito técnica, né? A Codevasf e o DENOX, eles como o futuro operador do Sistema São Francisco, que já está acertado isso politicamente, vai ter que conviver muito com o DENOX, porque são mais de 20 barragens de grande porte que vai sofrer dessa questão manutenção. O sistema é deficitário, quer dizer, que ele vai ficar chorando por dinheiro para consertar as barragens e a gente sem ter o dinheiro para mandar para ele. Quer dizer, são situações de lençol curto, né, que a gente chama. Não vai dar, o dinheiro é curto e não dá para todo mundo. Eu acredito que basta imaginar a importância de uma instituição como o DENOX se a gente tira os grandes reservatórios, que é onde está a água no Nordeste, e deixa aquela população lá. Então, não existe vida sem aquele conjunto de infraestrutura construída. E chamando a atenção de que uma grande política pública no Nordeste, centenária, e que traz lição para a gente de boa prática, é a questão da estudagem pública. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração. O governo brasileiro fracionou demais as instituições. Ela não enxerga o regional e várias fazem a mesma coisa. Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Pesca, isso tudo é agricultura. Então, quer dizer, que são coisas que são situações políticas, não são situações que um técnico possa resolver. Mas acredito que a gente, com boa vontade, a gente consegue juntar esse conjunto de instituições e torná-las
a tornar que elas sejam atuais e que possam exercer realmente seu papel sem necessidade de preocupação com sombreamento. Não é uma empresa, nós estamos falando de uma instituição para a sociedade. Eu acredito que é isso. Obrigada. Finalmente, doutor Luiz Gonzaga Paes Landim, superintendente da SUDENE. Meus senhores, depois do que foi dito aqui pelos conferencistas e pelos ilustres senadores, eu saio daqui, de qualquer modo, mais fortalecido, mais otimista e renovando a crença nas instituições. Gostaria que, começando pelo que disse aqui o ilustre senador Arruda, né, que é reconfortante ele dizer que é preciso conferir novo peso político à SUDENE. O fato é que com a extinção da SUDENE, os governos que se seguiram usaram muito bem aquele brocardo latino, dividir para vencer. Passava a mão na cabeça de um governador, na cabeça de outro, porque era muito mais fácil enfrentar um governador do que enfrentar os 9 governadores. Um maquiavelismo pelo avesso, contrário a gente, né? E segundo, que essa guerra fiscal, senador, ela foi uma decorrência natural da extinção da SUDENE. Quer dizer, foi uma das consequências, das graves consequências, foi justamente que com a extinção da SUDENE teve início a guerra fiscal. E, na minha opinião, enquanto não for resolvido esse problema, não tem que se falar em guerra fiscal. Isso é tolice. É verdade. Que é o problema que a Alice colocou. Vamos igualar todo mundo no Brasil? Num país continental e com tantas diferenças? É um absurdo. E diante do que disse também que Vossa Excelência, também, se não me engano, aí o senador Armando Monteiro, a primeira peça do dominó político chama-se, nós temos que definir com urgência um novo pacto federativo. Se não houver discussão de um novo pacto federativo, nós jamais conseguiremos recolocar a questão regional no pódio dos grandes problemas. Jamais a política de desenvolvimento regional será uma política de Estado se nós não discutirmos e rediscutirmos um novo pacto federativo. E depois, aqui tentando responder um pouco aqui o que disse a senadora Alice da Mata. O que realmente houve com relação à SUDENE foi uma verdadeira montagem a soldo dos interesses consolidados do centro-sul do país, que querem nos ver como reserva de mercado. Porque dos 2.500 processos do FINOR, senador, dos 2.500 processos do FINOR, só 40 estão em diligência e com diligências não insanáveis. Ou seja, de todos os processos de financiamento da SUDENE, durante o funcionamento daquele mecanismo inteligente que foi o FINOR, o único capaz realmente de reverter a situação do Nordeste, porque a SUDENE foi criada em 1959, 60. E de lá para cá, apesar do crescimento do Nordeste, da modernização da nossa economia e da melhoria da qualidade de vida, nós não passamos dos cabalísticos 3,5% do PIB nacional. E se mantivermos esse ritmo de crescimento, mesmo um pouco acima da média nacional, serão necessários 80 ou 90 anos para atingir 75% da renda média do país, o que é um absurdo. Em qualquer país da Europa, a maior distância entre a região mais desenvolvida e a menos desenvolvida é de 25%. Nós temos regiões no Nordeste com 1/4 da renda per capita nacional. Isso é colonialismo interno explícito. Então, realmente houve uma montagem... de guerra fiscal. Houve uma montagem na época de extinção da SUDENE, porque aquela velha história, em vez de tirar o carrapato da vaca, mata a vaca. A solução mais fácil. Né? E que a rede de proteção social é importante, nessa hora crucial, principalmente para o Nordeste, mas ela nos dá a ideia de uma coisa sobre um aspecto doura-pílula. Dia 6 de setembro, eu passei numa pequena cidade, não me lembro bem, perto de Abreu Lima, em Pernambuco, de Suape. Fui visitar Suape, a região industrial, e vi umas criancinhas subnutridas marchando, treinando para o 7 de setembro. Eu me lembrei
quis documentar que aquela subnutrição, aquele raquitismo é filho do subdesenvolvimento, da discriminação centenária em relação ao Nordeste, né? E que era com aqueles brasileiros que estavam se preparando para desfilar o 7 de setembro, que nós queríamos defender o país. Foi a imagem que me veio. Infelizmente, não estava sem telefone, não tinha uma máquina fotográfica, que eu queria fotografar esse quadro. Porque continua, a política do desenvolvimento regional continua sendo vista de maneira preconceituosa em vastos segmentos políticos, sociais e intelectuais do país. E é preciso ter coragem e se vir, principalmente dos nordestinos. É preciso um chamamento à nordestinidade. É preciso que nós entendamos que hoje, mais do que nunca, Celso Furtado nos convoca para a grande luta. E sem essa grande luta, realmente, senador, tem que a Sudene volte, como eu disse aqui. O pensamento é que é o general, a ação é o soldado, a ação é do DENOX, é da Codevasp, é da Embrapa. Se nós não tivermos um general, o general é quem faz o soldado, né? Por isso, senador, eu saio daqui gratificado em ouvir as palavras de Vossa Excelência de fazer uma reunião dessa comissão na Sudene como forma de manifestar o apoio político dessa comissão e do Senado Federal a necessária e inevitável revitalização da Sudene. A Sudene foi recriada num fórceps político, né? Ou, se nós quiséssemos revitalizar a Sudene, basta derrubar os vetos que foram apostos à Lei Complementar 125, que a Sudene voltaria a ter assento à mesa ministerial, à mesa presidencial. Mas a Sudene hoje, se o senhor ouviu, eu disse, está como um cão que tem 2 donos e não tem nenhum dono, porque integra, vinculado ao Ministério da Integração, que muitas vezes confunde vinculação com subordinação, com relação ao DENOX, com relação à Sudan e à Sudeco, e integra também o sistema de planejamento do Ministério do Planejamento. Então, o cachorro que tem 2 donos morre no abandono. Essa é que é a situação, de um ponto de vista didático e pedagógico, da Sudene. Muito obrigado, senhores senadores, e muito obrigado às palavras especiais, das palavras do senador Inácio Arruda, que com elas eu saio daqui um pouco revitalizado e esperançoso. Muito obrigado. Olha, antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de, em primeiro lugar, assinalar que o doutor Paes Landim está absolutamente correto ao registrar que a extinção da Sudene foi um grande erro cometido pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, mas que a sua recriação ainda não expressa a verdadeira finalidade para a qual a Sudene deve direcionar as suas ações. A Sudene, ao lado dos demais órgãos que compõem a estrutura de apoio ao desenvolvimento do Nordeste, devem ser fortalecidos, porque o fortalecimento de uma instituição, por exemplo, como a Codevasf, que agora tem recursos para a realização dos seus trabalhos, foi importante, está sendo importante para o Nordeste. São obras de irrigação. Basta dizer que só um canal no estado de Sergipe, que está sendo iniciado com o projeto, a contratação do projeto executivo, já há discussão com o segmento do meio ambiente, não é? Só isso aí vai custar aos cofres públicos mais de 6 bilhões de reais. Uma obra jamais vista no estado pequeno como Sergipe. Uma obra de infraestrutura hídrica. Então, fortalecer a Codevasf é bom para o Nordeste. Quer dizer, ao invés de extinguir os órgãos já existentes, que ganharam experiência quase secular, como, por exemplo, o DENOX. Por que extinguir o DENOX? Como fizeram com a Sudene. Vamos fortalecer, reestruturar o DENOX, dar condições financeiras, orçamentárias, não é? Para que o DENOX tenha autonomia e possa realizar um grande trabalho, assim como está realizando a Codevasf. A mesma coisa a Sudene. Então,
quando se fala que por economia de palito. Porque nos juros nós não estamos economizando. Exatamente. Na realidade, nós não estamos. Porque se nós continuarmos com essa situação do DENOX, porque, quer dizer, de enfraquecimento, de fragilidade, com servidores antigos, com mais de 30 anos de serviço, não é? Sem fazer novos concursos públicos para preenchimento das vagas, porque estão querendo destruir o DENOX, quer dizer, deixar morrer a míngua para que o tempo se encarregue de a opinião pública começar a dizer, a própria mídia do Sudeste começar a pregar a extinção do DENOX por absoluta falta de finalidade. Então, vamos fortalecer todas essas instituições, Banco Nordeste, Sudene, Codevasf, INSA, a Embrapa. A Embrapa tem... A Embrapa da Anatel fez esse negócio. A Embrapa está ensinando no Estado de Sergipe, até com emendas individuais que eu tenho apresentado, está ensinando a plantar maçã, caqui, pera, no semiárido de Sergipe. Levei agora um caju, tem 1 ano e meio, eu levei um caju da Embrapa, desenvolvido, segundo os técnicos da Embrapa lá no Ceará, para o deserto. Então, se não chover de jeito nenhum, ainda vai para o Tacaju. Então, eu levei para o Sertão do Canindé, que é uma das regiões mais secas do estado do Ceará. Plantamos lá 4 pés de cajueiro. Agora, já deu a primeira flora que nós tivemos que podar para que o cajueiro não fosse danificado, porque é uma cajueira não precoce. Então, a primeira carga, se você não tira, talvez até a segunda vai ter que tirar também, para que ele não fique, que não quebre o cajueiro e mate o cajueiro. Mas está lá, desenvolvido pela Embrapa, um caju do deserto já está florando, mostrando a capacidade de produção de tecnologia para o semiárido e a necessidade de ter a extensão rural para se ligar com a Embrapa, para espalhar a tecnologia desenvolvida por todo o interior do Ceará, que é isso que você está dizendo aqui. Nós vamos comer maçã de Sergipe, trazida aqui pelo senador Valadares daqui a poucos dias, quem sabe. Para a alegria nossa ver do semiárido, do lado do semiárido. É isso. Então, ao finalizar, eu quero agradecer penhoradamente a presença... Presidente, pela ordem, embora não seja uma reunião deliberativa nossa, mas eu gostaria de deixar proposto a realização de uma reunião nossa na Sudene, na sede da Sudene, e vamos convidar todos os senadores, aqueles nordestinos que estão na nossa comissão e os que não estão. Tem muitos nordestinos, pelas atribuições do Senado, que não estão atuando na nossa comissão. Mas vamos convidar dos 9 estados, os senhores senadores, para que a gente possa fazer uma boa reunião, se tiver a acolhida de Vossa Excelência. Vamos formalizar esse requerimento e na próxima claro. Sessão, já fica no ar. Isso. Acertado entre nós. Vamos botar no chão. E vamos a Sudene fazer uma visita a Paz Landim, né? E a Sudene, e demonstrar ao Nordeste e ao Brasil que essa instituição que fez tanto bem ao nosso país tem que ser fortalecida. Porque, assim fazendo, estamos engrandecendo a nossa região e reconhecendo o valor tecnológico, científico que representou a Sudene ao longo do seu verdadeiro e real funcionamento. Então, agradecendo ao doutor José Nilton Moreira, que aqui compareceu representando a Embrapa Semiárido, o doutor Inácio Hernan Salcedo, como diretor do Instituto Nacional do Semiárido, INSA, ao doutor Elmo Vaz Bastos de Matos, presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco do Parnaíba, Codevasf, a doutora Raquel Pontes, representando o DENOX, e, finalmente, Luiz Gonzaga Paz Landim, que aqui compareceu como superintendente do Nordeste. Antes de encerrar, eu ainda tenho uns requerimentos para... É para isso, presidente, para lembrá-lo dos requerimentos que nós temos. Pedir desculpas que eu tive que me afastar rapidamente, a pedido do presidente da Casa, porque eu compus uma delegação que visitou o Senado Federal da República Tcheca
E em função do meu nome, Lídice, fui convidada pela embaixada e agora nós acabamos de receber o presidente do Senado da República Tcheca com uma comitiva de senadores e mais um embaixador daquele país. E eu tinha a obrigação, convocação do presidente da casa para estar presente. Obrigado. Presidente Elmo, eu quero mais uma vez realçar o trabalho que a Codevasf está fazendo para a construção do grande projeto Canal do Xingó. Na última semana, o superintendente regional de Sergipe realizou uma grande audiência pública, que Vossa Senhoria tem conhecimento, para a discussão do projeto do Canal do Xingó no âmbito do meio ambiente, né, das repercussões, dos efeitos do meio ambiente. E o projeto foi bem recebido, foi aplaudido lá. E eu não estava presente, mas o doutor Paulo Viana me falou que lá compareceram mais de 400 pessoas, entre entidades ligadas ao campo, pequenos produtores, cientistas, enfim, pessoas ligadas ao desenvolvimento do Vale do São Francisco, e ficaram impressionados com o canal que ali será construído, beneficiando dois estados, o estado da Bahia e o estado de Sergipe. Mas esse daqui também? Não, esse daqui eu faço aqui um pequeno intervalo para que os nossos convidados possam se retirar da nossa comissão, e em seguida eu vou ler o requerimento e aprová-los. Muito obrigado. Lembrou bem da maçã da pera. Maçã da pera. As palavras você merece. Obrigado. Senador, mais uma visita. Vou dar um abraço. Vim visitar o senador. Aqui. Tira essa foto. Vou tirar a foto aqui.